que eu acho mais emblemático, assim, mais interessante de tudo isso, né? É aquele momento dos varões galileus, né? Sim. Olhando lá para cima. E aí, varões galileus. Isso. Olhando assim, e o contexto, eu gostaria até que você contextualizasse. Sim, tá aqui, ó, tá aberto aqui na Bíblia, ó. O que tinha na cabeça daquelas pessoas, né? O que estava acontecendo, até para ter aquela promessa? Existia medo, na verdade, medo. Existia uma sensação assim, de impotência. Os discípulos estavam assustados. O seu mestre havia morrido, havia ressuscitado, bem verdade mas havia sim uma grande confusão, uma grande perseguição. Havia aquela mistura de religiões, né? O judaísmo, agora juntamente com o cristianismo. Essa conta ainda não fechava direito. O coração dos discípulos estava temeroso, até que acontece aqui em Atos dos Apóstolos, que você citou aí, ó, no capítulo de número 1, no verso de número 10, e enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, quem subia era Jesus, né? Eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste ser levado. Não é? Então, foi ali a promessa de Jesus. Jesus tinha dito, olha, fiquem em Jerusalém e permaneçam aí, que do alto eu vou revestir-vos de poder, a saber, o Espírito Santo. Mas ainda assim, ainda existe uma apreensão. Mas quando eles veem Jesus sendo assunto aos céus e os 2 anjos dizendo, olha, fiquem tranquilos, fiquem em paz, da mesma forma que vocês estão vendo ele ir, um dia ele há de voltar também. Então essa é a nossa maior esperança. Faz algum tempo? Faz. Existe uma tardança? Existe. Existe uma apreensão? Existe. Mas certo é que ele vem. Larissa tem uma pergunta boa sobre isso aí. Eu tenho, velho. Né? E algumas talvez que o pessoal deve estar perguntando também. Mas isso foi prometido a eles como se fosse amanhã. Né? Exato. Tipo assim, vocês vão ver. Né? Exato. Não, e aí é justamente essa minha pergunta, porque o Cláudio ele menciona, né, que existe sim essa demora para que Jesus volte, mas na nossa visão e assim, o nosso tempo, né, em relação ao nosso tempo e ao tempo de Deus. Porque pra gente demora, mas será que pra ele tá de fato demorando? Será que pra ele foi um piscar assim de olhos? Passou 1 hora só desde que Jesus voltou pro céu? Explica pra gente, o tempo de Deus é igual ao nosso? De forma alguma. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Deus, essa questão do tempo, é importante a gente contextualizar isso, que essa questão do tempo, de Deus voltar, de Jesus voltar e de Deus agir, ela surgiu principalmente após o cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, havia essa esperança do resgate, do renovo da nação de Israel. E o próprio povo e os próprios profetas criaram essa expectativa muito grande da vinda de Deus, da vinda do Messias, da vinda de um Salvador. Por quê? Porque o mundo ia de mal a pior. Então, havia essa expectativa no coração dos homens, como há hoje, Lari, como existe hoje, essa expectativa no coração das pessoas por conta da maldade do mundo. Então, quando nós olhamos para o mundo e nós olhamos para a Bíblia, vem esse questionamento: Deus, cadê o Senhor? Né? Quantas vezes eu já fui, infelizmente, em um velório, eu abraçava a família ali e alguém me dizia assim: olha, Jesus precisa voltar logo, esse mundo está muito mal, esse mundo tem muita maldade. Então, é por conta dessa questão, esse senso de justiça que existe dentro de nós, ele parte da necessidade que nós temos de Deus vir, de Jesus voltar e restaurar o seu reino. Mas, como foi feita a pergunta aqui, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Importante dizer também, Lari e Velho, Deus não anda na nossa agenda, tá? Não existe uma agenda pré-pronta, feita por Deus. O exemplo disso está lá em João capítulo 11, na morte de Lázaro. Vocês conhecem muito bem a história. Quando Lázaro morre, todo mundo começa a questionar: ué, cadê Jesus? A Marta dizia: mestre, se o senhor tivesse aqui, meu filho não tinha, o meu irmão não teria morrido. A Maria diz a mesma coisa: se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Outro diz assim: olha, não foi o senhor que curou o cego? Não poderia o senhor também ter evitado que esse homem morresse? Então as pessoas criam uma agenda para Jesus, criam uma agenda para Deus.
E a agenda de Deus não é a nossa agenda, não tem nada a ver com o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo da sua real volta. Vai ser quando Ele fizer completar a sua obra nos nossos corações. Então, não se preocupem em fazer uma agenda para Deus. Inclusive, um pequeno comentário aí. Recentemente, uma artista muito conhecida, não é, do meio artístico aí, no carnaval, ela disse que haveria um evento que aconteceria em 5 ou 10 anos. Um arrebatamento da igreja, vocês acompanharam, né? A Baby do Brasil falou sobre isso. Não quero falar sobre isso, mas só dando uma pincelada, né? Ela disse que, olha, daqui a 5 ou 10 anos vai haver o arrebatamento da igreja. Irmãos, não dá pra gente saber. Aquele dia só pertence ao Pai. Não cria agenda para Deus, não. Sabe o que faz? Colocar data onde nem a Bíblia mostrou que tem data. Exato. Né? A gente tem que servir a Deus, sermos fiéis a Deus, porque aquele que prometeu que voltaria, certamente virá.